Olá, internautas, tudo bem com vocês? Graça e paz. Eu sou o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. E no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o juízo final, o julgamento final, o grande trono branco. Mas antes de nós passarmos esse vídeo, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e também compartilhasse o nosso canal e não se esqueça, deixe lá o seu like, ok? Então vamos ao vídeo de hoje, o vídeo sobre o julgamento final. O julgamento final dos mortos ímpios. Como se dará o julgamento final? Nessa ocasião, os ímpios falecidos de todas as épocas ressuscitarão com corpos literais e imortais, porém carregados de pecado. Ler o livro de São Mateus, capítulo 10, verso 28, e Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15. Esse julgamento é para a aplicação das sentenças, pois o pecador já está condenado desde quando não creu no Filho de Deus como seu Salvador. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 18. Os livros no céu serão abertos, os mortos serão julgados pelo que está escrito nos livros. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram-se os livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e verso 12. De cuja presença fugiram a terra e o céu. Apocalipse 20, verso 11. Assim como o sol ao nascer ofusca a lua e as estrelas, e essas parecem recuar para o infinito além, e não podem ser vistas devido à superior claridade do sol. O mesmo ocorrerá com a terra e o céu quando o Filho de Deus se manifestar na sua excelsa glória para julgar os mortos. É a glória que eles, os mortos, se privaram de participar quando estavam em vida, escolheram viver no pecado. No juízo das nações, que ocorreu antes do milênio, Jesus fez o mesmo. Antes os vivos, aparecendo cheio de glória e majestade. Mateus 24, 30, 25, 31. Ler mais em Abacuque, capítulo 3, verso 11. Os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Apocalipse 20, 12. Grandes e pequenos aí tem a ver com a importância, posição, prestígio, influência, e não com tamanho ou idade. Ver à luz do original os seguintes contextos, tanto Mateus 10, 42, como Atos 8, 10, Atos 26, 22, Apocalipse 11, 18, Apocalipse 13, verso 16, Apocalipse 19, do verso 5 ao verso 18. Os julgamentos e os livros do céu. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras e conforme o que estava escrito nos livros. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Alguns desses livros devem ser o livro da consciência, Romanos 2, verso 15, Romanos 9, verso 1. O livro da natureza, Jó 12, 7 ao 9. Salmos 19, 1 ao 4. Romanos 1, verso 20. O livro da lei, Romanos 2, 12. Ora, a lei revela o pecado, Romanos 3, verso 20. O livro do Evangelho, João 12, 48, Romanos 2, 16. O livro da memória, Lucas capítulo 16, verso 25. Filho, lembra-te. Marcos capítulo 9, verso 44. Aí deve ser uma alusão ao remorso constante no inferno. O livro dos Atos dos Homens, Malaquias 3,16. Marcos capítulo 12, verso 36. Lucas 12, 7. E Apocalipse, verso 20 e verso 12. O livro da vida, Salmos 69, verso 28. Daniel 12, verso 1. Lucas 10, verso 20. Filipenses 4, verso 3. Apocalipse 20, verso 12.
A presença do livro da vida nessa ocasião é certamente para provar que os céticos que estão sendo julgados, que seus nomes não se encontram nele. Ler também as consistências dos livros. Os que morreram sem conhecer o Evangelho. Quanto aos que morreram sem conhecer o Evangelho, deixemos com Deus, sendo Deus perfeito em justiça, como é, terá uma lei para julgar os que pecaram sem lei, isto é, sem conhecerem a lei. Romanos 2, verso 12. De uma coisa estejamos certos, diante de Deus, ninguém é inocente, inclusive os pagãos. Ler Romanos capítulo 2, verso 15, Romanos 10, verso 18, Salmo 19, 3 e 4, Isaías 6, verso 3. O juiz de toda a terra saberá fazer justiça. Gênesis 18, 25. Ele é o juiz dos que morreram. Atos 10, 42. Nós é que não temos o direito de julgar quem quer que seja. Romanos 14, 4. Só ele é o reto juiz. Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 8. A Bíblia assegura que o juízo de Deus é segundo a verdade. Romanos 2, 2. E que seus juízos são verdadeiros e justos. Capítulo 16, verso 7 do Apocalipse. Os mortos salvos durante o milênio certamente ressuscitarão e serão recompensados nessa ocasião, o que também explica a presença do livro da vida neste momento. O julgamento dos mortos ímpios, como já vimos, será de acordo com as obras de cada um, portanto haverá diferentes graus de castigo. Mateus 11, do 21 ao 24. Lucas 12, do 47 a 48. Apocalipse, capítulo 20 e o verso 12. A renovação dos céus e da terra. Satanás e seus anjos e os demônios ainda não estão ocupando o inferno final, mas este já está preparado para eles, afirmou Jesus em São Mateus 25, 41. Desde que o diabo foi expulso do céu com os seus anjos, que seguiram na rebelião contra Deus, o espaço tem sido a sede das suas atividades e a terra o principal campo disso. Ler Jó 2:2, Efésios 2:2, Efésios 6:12. Durante a grande tribulação, Satanás foi expulso dos céus para a terra. Apocalipse capítulo 12, verso 8, verso 9, verso 12, parte B. Após o milênio, ele e seus anjos são postos em um lugar definitivo. Apocalipse 20, verso 10. Uma vez que Satanás lançado no lago de fogo e enxofre, Deus começa a estabelecer o seu reino eterno. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Virá, entretanto, como vem o ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se lhes farão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas há de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apresentando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, dos que habitam a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 7, 2 Pedro capítulo 10, verso 12. E considere-se que a terra está envolta em oxigênio e hidrogênio, dois gases altamente inflamáveis. É somente Deus detonar uma centelha da parte dele. Somente obras humanas serão consumidas. Hebreus 12, verso 27. 2 Pedro 3, verso 10. O mesmo Deus que preservou a sarça de se consumir, Êxodo capítulo 3, verso 2. E tornou imunes ao fogo os 3 jovens hebreus, Daniel capítulo 3, verso 25. Também pode preservar o povo salvo saído do milênio, e tudo mais o que dele quiser, durante essa expurgação final dos céus e da terra. Ponho as minhas palavras na tua boca, e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funda nova terra, e diga a Sião, tu és o meu povo,
Isaías 51, verso 16. Porque os céus, e não somente a terra, são expurgados. Já falamos sobre isso nesse mesmo capítulo. O espaço sideral está contaminado pela ocupação de Satanás e seus agentes. Ler Jó 15:15, Eclesiastes 10:20, Mateus 13:4-19. Assim vemos que esse ato divino extinguirá o pecado de todo o nosso universo. O pleno cumprimento de João 1:29. Eis que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mundo aí é cosmos, no original, que a Bíblia implica não somente a humanidade, mas o próprio mundo físico em que habita. Como já mostramos anteriormente, cumprir-se-á então também plenamente Mateus 5:5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, não uma terra como a atual, em que o pecado campeia e satura, mas aquele de que estamos tratando. Ler mais em Salmos 37, verso 11 ao verso 29. Nesse tempo haverá perfeita harmonia entre o céu e a terra, porque aprove Deus que nele resistisse à plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse comigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Colossenses capítulo 1, verso 19 e verso 20. Neste tempo, céu e terra serão a mesma grei, como bem diz o poeta sacro. Sim, porque o muro de separação, o pecado, já foi desfeito totalmente. Graça e paz.